Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo nós vamos falar um pouquinho mais sobre regionalização. Vocês sabem o que significa regionalizar? Regionalizar é dividir um espaço seguindo critérios. Imaginem, por exemplo, que vocês têm um globinho em mãos e eu peço para que vocês dividam o nosso globo em regiões seguindo um critério seu, você que vai criar esse critério. Isso é regionalizar. Você está dividindo um espaço seguindo algum critério. Esse critério pode ser econômico, pode ser um critério natural também. É interessante nós lembrarmos que a regionalização ela é boa, ela é positiva porque ajuda a criar uma política pública, por exemplo, para atender a necessidade de determinada região. Mas, ao mesmo tempo, ela pode ser ruim, apresentar um ponto negativo, porque ela é generalizada. Quando nós fazemos uma divisão de um espaço, a gente não considera sempre as particularidades de cada pontinho que compõe aquela região. Então, isso pode acontecer de generalizar e aí tentar atender uma demanda geral quando existem pontos específicos que precisam ser observados. Para a gente gravar, o mundo, de um contexto geral, ele já foi regionalizado e dividido de diversas maneiras. Vamos lembrar do contexto da Guerra Fria. O mundo, ele era conhecido como mundo bipolar, então era uma forma de regionalizar, de dividir o mundo, a partir do sistema capitalista, dos países que tinham uma grande influência dos Estados Unidos e do sistema socialista, dos países que tinham uma grande influência da URSS. Neste período, eles dividiam o mundo em três: países de primeiro, segundo e terceiro mundo. Os países de primeiro mundo eram os países capitalistas desenvolvidos. No oposto, do lado dos países capitalistas, a gente tinha os países de segundo mundo, que eram os países socialistas, de economia planificada, né? E os de terceiro mundo, nós tínhamos os países capitalistas subdesenvolvidos. Essa divisão, ela não faz sentido mais hoje, porque a Guerra Fria, ela finalizou. Então, nós tivemos aí uma vitória, né, um ganho em questão de números dos países que aderiram ao sistema capitalista. Então, essa divisão ela já não faz sentido mais, certo? E existem outras formas de dividir. Hoje, por exemplo, nós podemos utilizar citando países do norte, países do sul. Nessa regra, por exemplo, Austrália e Nova Zelândia, que estão aqui no hemisfério sul, são chamados de países do norte, uma vez que elas são países que apresentam um nível de desenvolvimento similar desses países do norte. Outra forma também de dividir é chamando de países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Essa forma, ela é uma forma um pouco genérica, então nós não podemos definir apenas como países desenvolvidos, que seriam os ricos, ou subdesenvolvidos, que seriam os pobres. Existem, mas nesse meio termo a gente tem o que nós encontramos como países emergentes. Também é possível a gente chamar de países centrais, que são os países que estão por aqui, e países periféricos, mais afastados. E nesse meio termo a gente teria os países semi-periféricos, que são aqueles que apresentam um nível ali de desenvolvimento ou de resultados intermediário. É interessante nós lembrarmos que essa regionalização ela acaba ajudando a estudar o nosso planeta, uma vez que nós podemos colocar numa mesma caixinha países que possuem características semelhantes. Mas, ao mesmo tempo, é muito importante que nós possamos também compreender os pontos específicos de cada um desses países, as suas necessidades, os seus momentos e as suas vivências, para que esse estudo possa realmente valer a pena, ok? Espero que esse vídeo resumido aí possa ajudar vocês e até mais.